Olá! Como está você? Muito contente por estar aqui com você mais uma vez. Desejo boas-vindas a cada um e a cada uma de vocês aqui presente. Sim, sei que andei ausente por algum tempo, não é mesmo? Mas é como a vida que nos apresenta constantemente os traços de sua impermanência, ou seja, o seu fluir se altera o tempo todo, assim como nós mesmas ou nós mesmos, pois a cada novo dia já não somos mais os mesmos e as mesmas do dia anterior, não é assim? Nós, as pessoas, fazemos planos e ansiamos para que eles se cumpram ou se realizem tal e qual como os fizemos. Temos a tendência à linearidade das coisas e dos acontecimentos. Mas a vida, com a sua incrível volatilidade, né? A vida é volátil. E a agilidade vibrante sempre de novo nos mostra que não é assim que as coisas funcionam com ela. E isso é maravilhoso, pois dessa forma temos novas oportunidades para rever e repensar aquilo que estávamos querendo escolher ou fazer e então talvez até possamos escolher e fazer melhor do que antes, não é mesmo? E isso tudo, por mais incrível que possa parecer, tem a ver com o nosso tema de hoje, o sentido de bênção na nossa vida. As nossas curtas lives temáticas sistêmicas trazem para você temas e assuntos que se voltam ao segredo e à arte de relacionar-se, que por sua vez integram o nosso programa da nossa mentoria sistêmica. Na nossa página de internet www.mentoriasistemica.com você vai encontrar mais outros temas e assuntos que talvez façam sentido para a sua vida. Vá na minha bio, aqui no Instagram, @evanisaoficial, clique sobre o link que tem lá e ao abrir a página, já aproveite a oportunidade e nos envie os seus dados de contato, para que possamos falar com você e saber do que você precisa. Agora, convido você a que você e eu nos deixemos tomar pela sensação que nos vem ao pensar sobre o sentido de bênção na nossa vida. O que surge dentro de você ao ouvir a palavra bênção? Que sentido ela tem para você? O que você entende por bênção na sua vida? Você se considera alguém abençoado? Abençoada? Será que realmente precisamos de bênçãos? Qual o real sentido de bênção na nossa vida? Podemos definir bênção a partir de diferentes ângulos ou visões ou pontos de vista. Vejamos alguns deles. Bênção é uma energia que é emitida e expedida de um lugar de pureza interna de alguém, de uma pessoa, de mim e de você, aqui dentro. E que carrega consigo a sincera intenção de alguém, dessa pessoa, pode ser você, ou eu, ou qualquer uma de nós, de bendizer a vida de uma outra pessoa. E tudo aquilo que diz respeito a essa outra pessoa, sem levar em consideração
quem quer que seja essa outra pessoa. Sem escolhas, sem diferenciações. Ou bênção é tudo aquilo que recebemos como dádiva da vida, pelo que nos cabe ser gratos e gratas, para que nos seja viável crescer, evoluir como pessoas, lembrando de que aquilo que não apreciamos, mas que chegou até nós, também se trata de uma bênção e está a nosso favor. Ou ainda, bênção é tudo aquilo que está ao nosso dispor e que a suprema graça divina reservou para cada um, para cada uma de nós. Mas que cabe a cada uma e a cada um de nós mesmos, de nós mesmas, ir buscar e fazer acontecer no dia a dia da nossa vida. Não cai pronto na nossa bandeja, na nossa mesa. Bênção é olhar para a outra pessoa, não importa quem ela seja, e ver nela a si próprio, a si própria, e entender que tudo aquilo que penso, que intenciono e que falo na direção do outro, da outra pessoa, volta para mim. Porque é como se estivesse pensando, intencionando e falando isso para mim mesmo, para mim mesma. Bênção é quando me recolho em oração ou meditação e emito mensagens de gratidão à suprema força superior, que pessoalmente chamo de Deus, por tudo aquilo que sou, recebi, recebo e continuo a receber enquanto em vida neste plano eu estiver. Também é uma grande bênção quando consigo reconhecer na outra pessoa, por exemplo, na minha mãe, no meu pai ou nos dois, a função real deles, para que eu possa existir. Aqui, neste plano. E que é a de terem me dado a vida de Deus que veio através deles a mim. Cuidado de mim, me alimentado, me vestido, etc, etc, etc. Sem dar destaque ou atribuir significados nada bonitos aos comportamentos deles, de pessoas diferentes e com limites, que tanto eles, quanto eu, quanto você, quanto todos nós temos e somos, não é? E essa bênção entra na nossa vida por meio de um coração que se permite estar num lugar de humildade e transbordar gratidão. E aqui trago para você como Bert Hellinger descreve bênção. Em seu livro Ordens da Ajuda, ele diz: o que significa abençoar? No latim significa benedicere, e isso significa dizer algo bom. Se eu digo algo de bom sobre alguém e desejo boas coisas para essa pessoa, isso atua imediatamente de modo agradável nessa pessoa. E isso é bênção. Mas também atua em mim. Olhamos para o outro e desejamos algo bom para ele. E se há algo bom, isso é uma coisa que eu estou dizendo agora, não foi Bert Hellinger, e se algo bom eu desejei, obviamente é o mesmo que acontece comigo e eu sinto isso. Então ele continua dizendo que, se por exemplo eu vejo dificuldades num cliente ou em qualquer outra pessoa,
Se for no caso de um cliente, talvez faça um diagnóstico ou defino que ele tem um problema. Como isso vai atuar no meu cliente? Ou numa outra pessoa? Certamente como o contrário de bênção. Ou seja, como uma maldição. No fundo, se eu expresso um diagnóstico ruim para o meu cliente, ou digo algo ruim para uma outra pessoa, penso isso dela, é o mesmo como se eu estivesse desejando algo mal para ele, mas isso também está em mim. Ou, se por exemplo, eu não confio numa pessoa e penso sobre ela algo como, por exemplo, ela não vai mesmo conseguir, e dentro de mim listo motivos pelos quais ela não vai conseguir, isso vai atuar na outra pessoa como uma maldição. Bert Hellinger continua dizendo: portanto, existe uma imagem da bênção, daquilo que conhecemos, da nossa experiência. Por exemplo, o que traz mais bênção é o sol. Todos amam o sol. Tudo vem do sol. Contudo, tudo o que ele faz é brilhar. Nada além disso. Isso é bênção. Deixemos que o nosso sol brilhe sobre o bom e sobre o mal de maneira igual, sem fazer diferenciação. Agora eu lhe pergunto: o que significa, no seu entender, por exemplo, chamar a uma outra pessoa de bênção? Por vezes dizemos a uma outra pessoa coisas como: você foi uma bênção na minha vida hoje, porque sem você eu não teria conseguido resolver essa minha pendência. Não é mesmo? Imagino que isso já deva ter acontecido com você também. Comigo já aconteceu. Sim, pois quando eu bendigo ou quando você bendiz alguém, pela intenção elevada de amor que enviamos a esse alguém, tanto eu quanto você estamos atraindo a proteção divina também para nós mesmos, para nós mesmas. Já lhe havia ocorrido essa percepção? Antes de continuar, considero talvez seja relevante e que tenha sentido para você que eu diga algo. Por ser eu de origem cristã, costumo me valer da expressão Deus. Mas se a sua base religiosa é outra, você pode se valer do nome que você conhece e que para você representa a suprema força superior, divina, que está acima e ao mesmo tempo dentro de nós, de cada um e de cada uma de nós. Está bem? Então, a bênção, além de emitir boas intenções dentro de mim na direção de uma outra pessoa, mesmo que eu não a conheça pessoalmente, ela invoca dentro de mim o apoio permanente de Deus para o bem-estar dessa pessoa. A bênção invoca a gratidão, amor e confere paz, prosperidade e bem-aventurança a toda pessoa que a recebe de nossa parte, assim como a quem a emite e envia, que é você ou eu. A bênção começa nas nossas relações familiares, entre pais e filhos, e depois tem continuidade na nossa relação de casal, entre os parceiros de vida. E assim se estende, se amplifica e se expande no mundo, na nossa vida pessoal, com os nossos irmãos e amigos e na nossa vida profissional. E, nesse ponto, chegamos ao olhar sistêmico para o sentido de bênção na nossa vida.
Por trás de tudo em nossa vida há uma energia que a move, ou então que faz com que ela fique estagnada, parada, como se estivesse travada por alguma coisa ou por algum motivo do qual não temos consciência. Não aprendemos a olhar para a nossa vida dessa forma, não é mesmo? Não crescemos com a presença da consciência em nós de que há muito mais força de impulsão e que faz a nossa vida acontecer naquilo que os olhos físicos não conseguem ver, do que naquilo que vemos por meio deles. E essa força de impulsão não está longe ou fora de nós, muito pelo contrário. E uma dessas forças poderosas e invisíveis é a força e o poder dessa energia chamada bênção. É muito relevante que saibamos que toda a força, toda a energia, aqui neste nosso mundo dual, tem também a sua força ou a sua energia oposta. Força ou energia de oposição. Quem é de origem cristã já ouviu falar de uma delas, que é denominada de bem. E a sua força oposta, ou de oposição, que recebe o nome de mal. Não é mesmo? Pois então, você já havia parado um pouco para refletir sobre isso? Fomos dotados por Deus, por essa suprema força superior, divina, com o potencial e a capacidade de abençoar a nós mesmos, assim como a tudo e a todos à nossa volta. Mas também há em nós a força oposta a essa energia de bênção. Precisamos ter plena consciência disso. Nós criamos essas duas coisas. Deus nos dotou disso. Você deve conhecer o nome que se dá a essa energia ou força que se opõe à bênção. Não é mesmo? Eu já usei essa palavra lá no início porque foi Bert Hellinger que a disse, mas não vou repeti-la. Ou seja, ou nós abençoamos a nós mesmos ou a outra pessoa com aquilo que pensamos e intencionamos dentro de nós em direção a nós mesmos ou na direção de uma outra pessoa, ou nós fazemos o contrário disso. Sim, exato. É isso mesmo que você pensou ou que fazemos, quando aquilo que estamos enviando é o oposto da energia de bênção. Precisamos ficar atentos e nos tornar exímios observadores de nós mesmos e de nós mesmas e daquilo que emitimos em direção a nós mesmos ou na direção de outras pessoas, por meio de nossas intenções transformadas em pensamentos e palavras. Que a gente não se iluda, porque intenções, pensamentos e palavras carregam consigo energias poderosas de edificação ou de destruição, dependendo daquilo que estiver sendo criado e emitido dentro de nós. E aquilo que nós pensamos ou falamos com frequência de nós mesmos, de nós mesmas, de nossos pais, de nossos companheiros, companheiras de vida, ou de nossos filhos, irmãos, amigos, chefes, colegas de trabalho, quando eles não estão por perto para ouvir, chega até eles e surte efeito na nossa vida e também na vida dessas pessoas. Já pensou nisso? Embora nem nós, nem essas pessoas tenham consciência desse efeito, ele mesmo assim acontece. Então nós, como pais, por exemplo, podemos dessa forma abençoar a vida de nossos filhos, assim como a nossa própria vida e a de qualquer outra pessoa.
valendo-nos do poder e da força daquilo que está contido em nossas intenções, pensamentos e palavras proferidas, ou podemos fazer o contrário disso, que é o oposto de abençoar. Já sabemos o que é, né? Temos a escolha, ou, como muitos gostam de dizer, temos o livre-arbítrio para fazer essa escolha. Mas não nos enganemos. Uma vez feita a escolha, não há mais livre-arbítrio. Porém, então, somente as consequências daquilo que escolhemos, quando ainda tínhamos o tal livre-arbítrio. Consequências essas com as quais teremos que obrigatoriamente nos relacionar. Gostemos nós disso ou não. Entende? Precisamos aprender a nos conscientizar de que as consequências das nossas escolhas são parte inclusa naquilo que escolhemos experimentar ou fazer. Nunca mais nos será possível voltar atrás, quando uma vez desencadeada a ação da escolha posta em movimento. Posso fazer outra coisa para, de repente, me liberar os outros disso, mas voltar atrás, não podemos mudar o passado. Talvez agora você esteja um pouco assustado ou um pouco assustada com o que acabou de ouvir sobre o sentido de bênção na nossa vida. E esteja se perguntando o que fazer para que daqui para frente as coisas possam ser, ou vir a ser, diferentes na sua vida. A bênção está ao dispor de qualquer pessoa, mas ela não virá até você ou até mim sem que você ou eu façamos a nossa parte. O conhecimento é a chave do segredo e da arte de relacionar-se. E ao aprender a se relacionar com o outro, tal qual o outro é, também ocorre o aprendizado do caminho que conduz você a se tornar apto ou apta a enviar e receber bênção. E isso, por sua vez, vai levar a sua vida a dar uma guinada de 180 graus de repente, na direção de um novo amanhã, mais próspero e mais promissor, nas mais diferentes áreas do seu viver. É muito importante ter plena consciência e ter sempre bem presente dentro de nós o fato de que a vida acontece por meio de relacionamentos com as outras pessoas. Imagine se você estivesse totalmente sozinho, sozinha, no mundo e tudo dependesse exclusivamente de você. E você não tivesse uma viva alma com quem sequer trocar ideias ou compartilhar aprendizados, nem alguém a quem pedir ou conceder um favor. Isso não seria muito triste? Quanto tempo você acha que você conseguiria sobreviver numa condição como essa? Então, vida e bênção acontecem somente onde há pessoas que se relacionam umas com as outras, porque uma não pode acontecer sem a outra. Quem eu vou abençoar se não há pessoas? E para ter pessoas, eu preciso me relacionar com elas. Percebe? Em seu livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, Bert Hellinger diz que uma bênção é sempre um dar à vida. Vai na mesma direção de dar a vida. Porque vida é bênção. Claro que nós não podemos criar a vida, mas podemos fazer ela acontecer. Ajudar o outro a ter mais vida, não é? Pessoas conscientes e capazes de reconhecer quem elas são, assim como também de reconhecer e concordar com os seus próprios limites e diferenças,
são de certa forma capazes, são de certa forma, não, são dessa forma capazes de olhar para a outra pessoa com essa mesma consciência, reconhecendo e tendo concordância de que o outro, assim como elas próprias, tem os seus limites e diferenças, e de que isso assim é, porque isso faz parte da nossa vida como pessoas que somos, e que os comportamentos dos outros não nos dizem respeito, e nem os nossos a eles. Isso significa que os comportamentos deles ficam com eles, e é deles, tão somente. Assim como os nossos comportamentos são nossos. E a nos cabe nos haver com eles. E a nós, né? E a nós cabe nos haver com eles, lidar com eles, nos relacionar com eles. São nossos. E o deles, dos outros, é deles. Eles vão ter que se virar com os comportamentos deles. E é esse olhar e esse entendimento que nos ajuda a que nos desafiemos constantemente para irmos sempre em busca do mais em nossas vidas e nunca do que é menos. Mas inconscientemente, muitas vezes, estamos fazendo o contrário. Então, liguemos as nossas antenas, elevemos o nosso nível de consciência e olhemos para o que nós estamos pensando, intencionando, falando, fazendo, sei lá, escolhendo. Tudo tem consequências. Tudo é envolto em energia. E para encerrar essa live, deixo-lhe um ensinamento reflexivo de Bert Hellinger. Ele diz: a bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém ou de algo maior que está acima de nós. Às vezes são nossos pais, mas na maior parte das vezes é a força suprema divina, uma força superior, não é? Como a vida, a bênção é também passar adiante algo sagrado que nós mesmos, que nós mesmas já recebemos primeiro. A bênção é o sim para a vida. Ela a protege, multiplica, acompanha. Ela libera o abençoado, a abençoada, e ou a deixa com o que é dele e dela em sua plenitude. Pode e deve abençoar apenas alguém que foi abençoado e está em harmonia com algo maior. Já vimos o que pode ser o algo maior. Essa pessoa passa adiante somente aquilo que a alcança e aquilo para o qual ela própria se abriu. Só quem está aberto pode abençoar. Aberto para a vida, aberta para a vida. Bert Hellinger diz isso e eu concordo. Por isso a bênção é humilde. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que traz a bênção. Pensemos sobre isso. E lembre-se sempre que o sentido de bênção na nossa vida está intimamente ligado à sua e à minha capacidade de nos relacionar adequadamente com as outras pessoas,
tal qual cada pessoa é, sem tirar nem pôr, sem julgar, sem criticar, sem inventar nada sobre ninguém, nem sobre nós mesmos, sobre nós mesmas. Ouvir isso despertou a sua curiosidade ou fez com que você se sentisse mal consigo mesmo ou consigo mesma? Não se sinta assim. Descubra mais sobre o segredo e a arte de relacionar-se. Vá na minha bio no Instagram, @evanisoficial, e clique no link que se encontra ali para acessar a nossa página de internet www.mentoriasistemica.com e envie-nos os seus dados para que possamos entrar em contato com você e você possa nos contar do que precisa. Gratidão por sua presença aqui. Receba mais dicas sobre o segredo e a arte de relacionar-se na nossa próxima live temática sistêmica. Tchau, tchau!